Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade à videoaula do tema De onde vieram as plantas. Vamos para a parte 2, né? Bom, na videoaula passada, nós falamos aí sobre os éons em que o planeta Terra foi formado e as primeiras formas de vida surgiram. Inclusive as primeiras formas de vida fotossintetizantes, né? Que vão dar origem bem mais à frente ao que vocês conhecem como plantas, não é? Então, nós vimos aí que o éon adiano é aquele que vai de 4,5 a 4 bilhões de anos atrás, é quando o planeta Terra está começando a ser formado. Depois nós vimos o éon arqueano, que vai de 4 a 2,5 bilhões de anos atrás. É o éon em que surgem as primeiras formas de vida nos primeiros mares e oceanos. Essas primeiras formas de vida foram organismos procariontes, ou seja, que tinham apenas uma célula com membrana e citoplasma sem núcleo, células bem parecidas com o que nós conhecemos como bactérias. E nesse éon arqueano também começa a proliferar as primeiras formas de vida fotossintetizantes, né, cianobactérias, que vão fazer aí muito sucesso durante o Proterozoico, que é o próximo éon, que vai de 2,5 a 542 milhões de anos atrás. Melhor dizendo, de 2,5 bilhões de anos atrás a 542 milhões de anos atrás. Nesse éon, nós vimos que as cianobactérias, né, foram se proliferando bastante. Os primeiros organismos unicelulares eucariontes surgem, né, e os primeiros organismos multicelulares também. E nós vimos que dentre esses organismos estavam os acritarcos, né, microalgas unicelulares, fotossintetizantes, e dentre os multicelulares nós vimos aí macroalgas, né? Algas multicelulares, enfim, do tipo rodófitas, clorófitas e fiófitas. Ou seja, vocês já começam a ver aí os parentes distantes do que vocês conceituam aí como plantas, né? As plantas estão vindo, né? Daí de onde vieram as plantas, ok? E aí nós vimos também que esses três éons são chamados em algumas literaturas de criptozoico ou pré-cambriano. Cripto de escondido, né? Vida escondida, porque aqui a maior parte da vida era microscópica, então estava ali escondida nas rochas. E pré-cambriano porque vem antes do cambriano, né? Que é o primeiro período da era paleozoica, que por sua vez está no éon fanerozoico. Bom, agora, na videoaula de hoje, nós vamos ver o éon fanerozoico, né? Que é o éon em que nós, seres humanos, surgimos, né? E que as plantas, né, estão aí fazendo um grande sucesso. Éon fanerozoico, os últimos 542 milhões de anos, né? Ou seja, vai de 542 milhões de anos atrás até o atual. Então, nós vamos agora estudar esse éon aqui, ok? Vamos lá. Bom, o éon fanerozoico, né, o nome já diz aí, né, do grego faneros, visível, e zoico, vida. Então, aqui, os organismos multicelulares já se proliferaram bastante, principalmente organismos multicelulares com carapaça dura, tá? E as plantas também. As plantas, dependendo do seu conceito de planta, né? Então, as macroalgas e as microalgas continuam a proliferar, porque o surgimento das microalgas e das macroalgas vem lá de trás, daqueles éons que nós já conversamos. Aqui
esses organismos, né, essas micro e macroalgas estão se diversificando, se multiplicando, se preparando para gerar aí, né, lá na frente, depois de muita mutação e seleção natural, as plantinhas que vocês conhecem. Bom, esse início aí do Fanerozoico, né, ou seja, o início do Paleozoico, que é uma era que está dentro do Fanerozoico, enfim, é marcado pelo chamado folhelho Burgess, que é um conjunto rochoso aí encontrado no Canadá, em que são encontrados esses fósseis de organismos com carapaça, organismos de corpo duro, vamos dizer assim. Enfim, então esse folhelho Burgess aqui ele é muito importante e caracteriza esse início aí do Fanerozoico. Bom, como eu disse para vocês, o éon Fanerozoico ele é dividido em eras, né? Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, tá aqui, ó, Fanerozoico, tá? E, como eu disse, né, é dividido em eras. Vamos começar a estudar aqui o Paleozoico, ó, do grego paleo, que significa antigo, zoico, vida, vida antiga. E vamos aqui para o Cambriano, tá certo? Cambriano, tá aqui. Esse termo cambriano ele vem de Câmbria, que é a latinização de Cirro, um nome pelo qual os povos antigos que habitavam o norte do país de Gales chamavam as suas terras. Tá? Então, as rochas onde foram encontrados fósseis, tanto de animais quanto de microalgas e de macroalgas que caracterizam esse período, tá? E é Cirro que o pessoal chamou aí de Câmbria, enfim, então por isso o nome Cambriano. Bom, o Cambriano ele vai de 542 milhões de anos atrás a 488 milhões de anos atrás. Aqui a cara de um mar do Cambriano. Vocês podem ver aqui os animais com carapaça. E olhem aqui, gente, essa flora, vamos dizer aqui, assim, né? Olha aí as macroalgas que eu falei para vocês. Elas já estavam presentes. Surgiram lá atrás, no pré-cambriano, né? Lá atrás, no Criptozoico, no Proterozoico, né? Como vocês quiserem. Então, elas surgiram lá atrás. Macroalgas vermelhas, marrons, verdes, né? E aqui nesse desenho elas são apresentadas, são mostradas. Olha aí, os tataravós das plantas aí que vocês conhecem, tá? Bom, aqui eu coloco para vocês alguns exemplos de microalgas unicelulares do Cambriano e que foram registradas, olha aí, né? Mais microalgas também, olha aí, os acritarcos, tá ok? Mais acritarcos do Cambriano, olha aí para vocês. Ok? E aqui mostro para vocês macroalgas já presentes no Cambriano, como, por exemplo, a Margaretia dorus. Olha aí, ó, olha essa macroalga que bonita. Aqui o fóssil, tá vendo? E aqui a reconstituição dela, tá? Bom, o pessoal aí costuma encontrar também algumas formas microscópicas que nós chamamos de criptosporos, tá? Esses criptosporos já têm parede aí de esporopolenina, que é um composto orgânico resistente presente nos grãos de pólen e esporos, né, das plantas aí, mas não possuem marca trilete, tá? Então tá aqui. O pessoal diz que são maçulas de esporos. Olha aí, tá vendo? E tem aí dimensões bem pequenas, cerca de 10 micrômetros. Olha aqui. E aí muita gente já associa isso a plantas avasculares, que seriam as plantas que teriam dado origem ao que vocês conhecem como briófitas, que são aquelas plantinhas diminutas, que não têm vasos condutores, que não têm folha, caule ou raiz verdadeiros, né?
Olha aí. Aqui, inclusive, tem um artigo que foi publicado em 2004 por esses chineses, tá? Mostrando o registro na China, no Cambriano, de estruturas, né, de organismos que parecem ser briófitas. Olha aqui as imagens, né? E registro também desses criptosporos, enfim, tá? Então, olha aí. Saímos do Cambriano e vamos entrar no Ordoviciano, tá? Que é um outro período aí da Era Paleozoica, o Ordoviciano. Esse nome Ordoviciano vem da antiga tribo celta do centro do país de Gales, Ordovícios, ok? Ali foi encontradas as primeiras rochas com os fósseis que caracterizam o período Ordoviciano. Tá? O período Ordoviciano vai de 488 a 444 milhões de anos atrás, ok? Bom, se vocês olharem na literatura em geral, vocês vão ver que o Ordoviciano ele é dito como o período em que as primeiras plantas começaram a ocupar o continente. E essas primeiras plantas seriam plantas avasculares, como as briófitas, ok? Só que eu acabei de mostrar para vocês um artigo chinês que mostra que existem evidências fósseis dessas plantas de antes, né, do Ordoviciano. Ali pelo final do Cambriano, mais ou menos, né? Mais ou menos por ali. Então, pessoal, olha aí a discussão, olha aí a ciência. Olha aí a ciência. Antes da publicação daqueles chineses, todo mundo acreditava que as primeiras plantas continentais teriam mesmo surgido aí no Ordoviciano, entre 488 e 444 milhões de anos atrás. Primeiras plantas semelhantes às briófitas que vocês conhecem hoje, de tamanho bem curto, sem vasos condutores, sem folhas, sem caule, sem raízes verdadeiras, né? Então, todo mundo acreditava nisso daí. Depois veio a publicação e colocou mais para trás, colocou lá para o Cambriano. Inclusive, né, com registro palinológico também, ou seja, com esporos preservados, registrados. Tá ok? Então, se alguém perguntar para você aí qual teria sido a origem quando teria sido a origem, perdoe-me, das briófitas ou das plantas avasculares, quando que as plantas que vocês conhecem começaram a ocupar o continente, vocês podem dizer que está entre o Cambriano e o Ordoviciano, final do Cambriano para o Ordoviciano, devido à publicação daqueles chineses ali. Certo? Aqui, pessoal, olha só. Aqui, né, já começa essa coisa da planta, né? Daquilo que vocês conhecem como planta. Lembra que eu falei para vocês lá na videoaula anterior, né? Que muitos consideram como planta apenas as embriófitas, né? E aqui, né, já começa a surgir essas embriófitas, né, essas plantas avasculares que começaram a ocupar o ambiente terrestre, essas plantas que já começam a formar um embrião multicelular, né? Vamos lá. Bom, como eu disse para vocês, essas primeiras plantas seriam semelhantes ao que vocês conhecem aí como briófitas, né? Essas plantinhas avasculares. Olha aí. Aqui algumas imagens, né, da reconstituição dessas plantas, como que elas seriam, tá aqui. Só que as que eu coloquei aqui datam já do Devoniano, mas vocês viram que, né, já tem origem ali desde o final do Cambriano, início do Siluriano, tá? E aqui algumas imagens de esporos associados a essas plantas que datam aí do Ordoviciano inferior, tá? Aqui, ó, tá? E que o pessoal chama aí de criptosporos, que são esses esporos bem pequenos que formam
esses macerados. Quando eu digo pequenos, aí formas bem diminutas de 10 micrômetros, tá? Mais imagens, tá? Isso tudo é fóssil, olha aqui, ó, imagens de fósseis, tá? Ou seja, desses esporos preservados, tá? Bom, é muito importante vocês terem em mente que durante o tempo geológico, né, esses organismos, essas plantas começaram a ocupar, né, sair do ambiente aquático para ir para um ambiente continental, terrestre, né? Para que isso acontecesse, toda uma transformação foi necessária, tá? Primeiro, uma tendência é a ter uma independência da água para reprodução. É claro que vocês vão dizer assim, mas briófita depende um pouquinho, né? Os anterozoides se deslocam para encontrar lá a oosfera, que está lá no Arquegone. Depende ainda um pouco da água, sim, depende, né? Mas aí depende daquela água mais empoçada ali no continente, né? Não é de um ambiente aquático em si. Então, essa independência da água já começa a acontecer. E vocês vão ver que essa independência vai ficando cada vez maior conforme a evolução vai ocorrendo. Conforme as plantas vão se tornando mais complexas, com vasos condutores, né? Com estruturas reprodutivas mais complexas, enfim. Outra coisa importante, né, foi o surgimento de camadas de células estéreis protegendo os gametângios. Os gametângios são estruturas nas plantas que produzem os gametas delas, né? Então, ter camadas de células protegendo essa estrutura reprodutiva, essa estrutura que produz gametas, foi muito importante, ainda mais no ambiente continental, com sol, né? Enfim, então essa camada protetora foi muito importante. Outra coisa importante foi a retenção do zigoto e dos estágios iniciais de desenvolvimento embrionário dentro do arquegônio, conferindo grande proteção ao embrião. Então, o zigoto está ali, né, protegido numa estrutura como o arquegônio, que é uma estrutura feminina, né, nos vegetais. Nossa, isso foi muito importante para o desenvolvimento e para a evolução dos vegetais. Surgimento de cutícula, que é aquela camada, né, protetora formada de lipídio na epiderme, né, das plantas. Isso impede a perda em excesso de água. Surgimento dos estômatos, que são estruturas que vão permitir a troca gasosa entre o vegetal e o meio, sem precisar ser por difusão, como acontecia com as macroalgas, né, no ambiente aquático. Surgimento de lignina, que é um composto que vai dar sustentação, vai ajudar a dar rigidez ali à parede celular e a manter a planta ereta, sustentada. Agora não precisa mais da água para mantê-la sustentada, tá? E a presença de vasos condutores. Esses vasos condutores vão ajudar no transporte de água, né, de sais minerais, enfim, de nutrientes. E vai ajudar também a manter a sustentação. É aquilo, não vai mais depender da água. Antes, essa troca era por difusão e a planta se mantinha sustentada, né? A planta, né, entre aspas, né, as algas, as macroalgas se mantinham sustentadas pela água. Ok? Bom, agora vamos entrar no outro período, que é o período siluriano. Tá vendo? Siluriano aqui, ó. Bom, o siluriano ele vai de 444 a 416 milhões de anos atrás. E aqui no siluriano vão surgir as primeiras plantas com vasos condutores. Olha aí, ó. As primeiras plantas com vasos condutores, né, vão surgir aqui no siluriano. Isso vai permitir
com que elas cresçam mais, né? As plantas chegavam aí mole a 10 metros, 50 metros, enfim, plantas bem grandes, porque surgiram aí os vasos condutores. Claro, depois de muita mutação, seleção natural, enfim. Então tá aqui, as plantas, né, ocupando o continente e com vasos condutores. Eu costumo ensinar para os meus alunos um macete, tá? Nós falamos aí do cambriano, do ordoviciano e do siluriano. Nós vimos que entre o cambriano e o ordoviciano, as plantas sem vasos condutores avasculares começaram a ocupar o ambiente terrestre. E quando chega no siluriano, surgem as plantas vasculares, né, que melhora mais ainda a ocupação do ambiente terrestre, otimiza mais a ocupação do ambiente terrestre. Então, nós vimos aí cambriano, ordoviciano e siluriano. Eu mando os meus alunos memorizarem isso como cosseno, cosseno. Então, C de cambriano, né? O de ordoviciano e S de siluriano. Então, cosseno. Ok? Cosseno. Então, vocês vão memorizar aí. Uma das primeiras plantas, né? Que o pessoal tem aí no registro é a Cooksonia, que faz parte aí do filo Rhinioptera. É uma plantinha pequena, que media apenas alguns centímetros, e não tinha folhas nem raízes, ok? Mas já possuía vasos condutores, tá? Tá aqui. E coloquei também aqui o filo Zosterophyllophyta, o zosterofilo, que também foi uma planta que começou a ocupar o ambiente terrestre, que já possuía vaso condutor aí, enfim. Ok? Aqui a imagem de um fóssil de Cooksonia, aqui é Cooksonia datando do Siluriano médio. Ok? Aqui mais um fóssil de uma outra planta do Siluriano, né? A Baragvanatia longifloria, só para vocês terem noção aqui do fóssil, já datando do Siluriano superior, ok? Aqui algumas imagens de esporos dessas plantas preservados, datando do Siluriano. Então tá ali, tétrades e díades permanentes, esporos triletes, circulares, olha aí. Então, os fósseis estão aí para mostrar para a gente, né, essa ordem evolutiva das plantas e de outros organismos. Olha aí, ó. Aqui também no Siluriano, mais imagens de esporos do Siluriano superior dessas plantas, ok? Mais fotos, mais imagens aqui desses esporos, ok? São encontrados também no Siluriano algumas estruturas que o pessoal tem dúvida do que seja. É um macerado de tecido com vasos, com epiderme, enfim, que o pessoal não sabe bem o que é, e o pessoal chama aí de nematófita, né? E que data aí entre o Siluriano e o Devoniano. O Devoniano é o próximo período que nós vamos ver aí. É o próximo período depois do Cosseno. Aí vocês gravam Devoniano de depois, ó, Devoniano de depois. Então, depois do Cosseno, do Cambriano, Ordoviciano e Siluriano, vem o Devoniano. E entre o Siluriano e o Devoniano temos essas nematófitas que o pessoal não sabe bem o que é. Uns vão dizer que são fragmentos de plantas avasculares, outros de plantas vasculares, outros vão dizer que é uma forma de transição, outros vão dizer que são fungos. O pessoal está apostando mais que seja fungo, então tem uma discussão danada. Então, vocês têm aí o grupo das nematófitas, e esse grupo ele é separado em prototaxites, nematotalos, nematoplexo, Nematasquetum e Pacteca. Claro que eu não vou mandar aqui, nem a professora Bianca vai mandar vocês ficarem gravando isso, mas é só para vocês terem uma ideia do que é visto no registro fossilífero e a sequência evolutiva disso aí.
Aqui uma reconstituição do que seria um prototaxite. O pessoal não sabe o que é, se é fungo, se é uma macroalga, se é uma planta vascular, ninguém sabe. Então, uma discussão danada. Aqui imagem do fóssil, né? Aqui uma outra reconstituição. Aqui o Nematoplexus, né? Que também é uma nematófita. Certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Desculpa aí por alguns errinhos aí ao passar os slides, mas era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que vocês tenham entendido aí mais uma etapa, né, dessa sequência, né? E espero que vocês estejam conseguindo responder a pergunta inicial, de onde vieram as plantas. Então, nós, durante essas 2 videoaulas, nós vimos aí, né, a evolução até chegar ao que nós conhecemos literalmente como planta, né, que são as embriófitas. Então, vimos aí essa evolução até aqui. Vamos depois para a parte 3 e vamos ver a continuidade dessa evolução, dessa sequência. E vamos terminar respondendo aí a pergunta de onde vieram as plantas. Ok? Uma boa noite aí para vocês e tchau, tchau.